Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teolog e hoje eu quero falar sobre o Ministério Pastoral Feminino. Tá? Existe uma longa discussão a respeito desse assunto, onde muitas igrejas tradicionais apresentam a sua visão de que a palavra não traz evidência suficiente para o pastorado feminino, tá? Assim como outras igrejas neopentecostais e de outras denominações que de alguma forma entendem que há necessidade de uma figura feminina no pastorado, tá? Eu quero aqui trazer uma visão atípica a respeito do pastorado, para que vocês entendam, tá, como é a melhor forma de você lidar com esse possível problema que tem acontecido. Tá? Afinal, apesar de muitas igrejas não darem o devido valor à mulher, a mulher ela tem uma responsabilidade dentro da igreja, tá? Além de cuidar dos filhos, além de estar junto ali com a congregação. Então eu quero mostrar aqui uma ótica interessante a respeito desse assunto. Vamos lá então. Se nós vamos falar de pastorado, a gente não pode deixar de falar de Efésios capítulo 4. Tá? Efésios capítulo 4, Paulo ele apresenta os dons ministeriais que colaboram para o crescimento da igreja. Então, lá no verso 10 de Efésios 4, ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá? Aqui ele cita pelo menos 5 ministérios diferentes. Tá? Alguns dizem que 4, porque pastorear e ensinar está relacionado. Tá? Mas assim, vamos nos ater às palavras, nós temos 5. Nós temos o apostolado, tá? Que foi uma solicitação vinda de Cristo, onde ele levantou 12 apóstolos, tá? Que são os enviados. A esses foi dada a responsabilidade de ensinar o evangelho, de levar o evangelho para todas as nações. Nós temos a visão do profeta, tá? Daquele que exorta, daquele que recebe de Deus uma palavra e transmite essa palavra para a igreja de Cristo. Tá? Nós temos o evangelista, tá? Aquele que se sobressai em meio àqueles que não conhecem a Deus, que tem um dom de tornar a palavra palatável às pessoas que não a conhecem. Tá? E nós temos os pastores, que são aqueles que apacentam, aqueles que ensinam, aqueles que também exortam, que cuidam. E nós temos os mestres, aqueles que ensinam, ok? Vale ressaltar que esses aqui são os dons ministeriais, são dons, não são cargos, tá? Não tem nenhum nível de liderança ou hierarquia entre eles, cada um tem uma sua responsabilidade, é isso, tá? Dado a esse contexto, pode uma mulher ser ou ter o dom ministerial de pastorear? A resposta é, por que não? Tá? Dado que existe uma figura masculina para apacentar, é adequado ter uma figura feminina para apacentar, principalmente mulheres. Tá? Então, não vejo aqui nenhuma exclusividade do sexo masculino para pastorear. Por quê? Aqui a gente não está falando de hierarquia, aqui a gente não está falando de liderança. Aqui a gente está falando de ministério. Tá? E qual é a acepção entre o homem e a mulher nos ministérios? Nós temos a Bíblia mesmo nos diz que se profetiza, ou mulheres que profetizavam dentro da igreja, tá? E se nós temos o dom de profecia com as mulheres, por que não o dom de pastorear? O dom da mulher acompanhar uma outra mulher
de exortar, de ensinar, de cuidar, de acompanhar, tá? Como o homem vai impedir uma mulher de exercer o seu ministério? Dado que exercer esse ministério não está relacionado à liderança eclesiástica, não está relacionado a um empoderamento, a uma imposição de mãos, enfim, se a pessoa tem um dom, ela sendo reconhecida ou não, né, pela igreja, ela não vai deixar de exercer o seu dom de forma natural, tá? Conheço muitas pessoas que têm o dom de ensinar, por exemplo. Não é pelo simples fato da igreja não nos reconhecerem como bons mestres que eles vão deixar de ensinar. Isso é natural deles, eles acabam ensinando, tá? E o mesmo para os pastores, os mesmos para os profetas. Quem na igreja vai impedir que Deus traga algo para o profeta, para que ele possa profetizar isso na igreja, tá? Não, nenhum homem pode impedir o Espírito Santo de prosperar, de fazer com que a sua igreja prospere. Então, num âmbito ministerial, sem cargos, sem hierarquias, tá? Não vejo problema algum, né, da mulher pastorear. É claro que, por outro lado, nós temos uma visão diferente. Quando as pessoas falam de pastorear, as pessoas estão olhando lá para Timóteo, tá? Vamos lá em Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 3, ele fala sobre as qualificações da diaconia, do episcopado, do bispo. O que é isso? O que é esse cargo? Isso já torna-se um pouquinho mais tangível a um cargo. Por quê? Porque é um responsável pela congregação, tá? Não precisa ser necessariamente ele aquele que ensina, aí é que tá? As pessoas têm uma visão errônea de que o pastor ele precisa ser o dono, tem o pastor sênior que é o dono, né, o responsável administrativo, né, a figura pública da igreja. Então tudo isso é uma visão um tanto mundana, tá? Não é tão coerente. Funciona, se não funcionasse não estaríamos nesse contexto hoje. Então toda igreja tem o seu pastor sênior e cabe a ele a responsabilidade de resolver quase tudo, tá? Mas não é assim necessariamente que a Bíblia nos diz que a igreja deve ser administrada, tá? Aqui ele fala das qualificações de alguém, tá? Que vai estar à frente ali, seja como um bispo responsável ali pela congregação, por mais de uma congregação, tá? Ou um diácono, que é aquele que serve, que tem um papel reconhecido pela congregação, tá? A gente está falando de um dom de serviço aqui que é evidente para a igreja. Então, de alguma forma, a igreja precisa ver o dom nessa pessoa, tá? Diferentemente de um dom ministerial, de um dom que é claro que as pessoas vão reconhecer o dom, né, ministerial na vida dessa pessoa, mas é indiferente de aceitar ou não, tá? Obviamente que a maioria das vezes aceita, não quero entrar nesse mérito, mas é um dom, tá? Aqui a gente está falando de um serviço dentro da igreja. Então ele traz orientações específicas a respeito do episcopado, ok? Então o problema acontece quando você mistura o episcopado, tá? Os critérios do bispo, do responsável, com o pastoreio, tá? Então assim, pastorear não é necessariamente liderar pessoas, apesar de que você vai estar exortando, e para você exortar, você deve de alguma forma ter uma autoridade, mas não a autoridade essa como nós conhecemos, como uma autoridade política, como uma autoridade paterna, tá? Até porque nós não somos Deus, quem é pai é Deus, não nós. Então nós temos que ter uma autoridade minimamente moral, tá? O que é uma autoridade moral? É o fato de você servir a Cristo de maneira moral, né? Para que as pessoas olhem e você seja um exemplo naquilo que você está exortando. Então não adianta você falar de algo que você não vive, tá? E não é bem visto pela igreja e nem pela sociedade. Mas quando você segue as escrituras, segue as leis do Senhor, você
serve de maneira, né, quando você olha aqui em Efésios, você tem ali algumas informações interessantes, tá? Aqui o verso 2 do capítulo 4. Com toda a humildade e mansidão, tá? Com longanimidade, tá? Então, existem alguns critérios para que as pessoas reconheçam o ministério, né, pastoral na sua vida, mas não é algo que deva ser visto como uma autoridade. Então, quando você tira essa suposta autoridade que é dada na igreja contemporânea para os pastores, as coisas simplificam um pouco mais. Então, existe o pastorado feminino? Sem dúvida nenhuma existe. Mas a mulher pode exercer a autoridade sobre o homem? Cara, isso é muito relativo, tá? O que é exercer autoridade? Porque assim, quando nós estamos falando hoje de um culto, a gente está falando de uma pessoa só, lá em cima, falando, tá? Num processo mono, né? Isolado. A pessoa ela não está dialogando, diferente de um estudo bíblico, onde você senta todo mundo igual ali e a gente está discutindo, assim como é a filosofia para os gregos, onde eles se reúnem e ali a gente debate, a gente discute, levanta possibilidades, vê as etimologias, tá? Então, a gente tem que rever esse conceito de adorar a Deus com um culto, tá? Não no sentido pejorativo de que é errado, não é errado, tá? Mas não é só dessa forma que nós servimos a Deus, não é só dessa forma que o mestre ensina, okay? Não é só dessa forma que o pastor pastoreia. Nós temos uma visão errônea de que o pastor ele se tornou a figura pública da igreja. Não, nós temos outras pessoas, nós temos outras formas de evidenciar a liderança da igreja sem o uso da figura pastoral, tá? Que infelizmente já está bem queimada dentro das pessoas. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Forte abraço. Tchau, tchau.